Olá! No Intelecto News de hoje nós vamos entrevistar o professor Eduardo Jardim, que é mestre e doutor em Direito do Estado pela PUC de São Paulo, professor titular de Direito Tributário na Universidade Mackenzie, autor de obras filosóficas e também modernistas. A pauta da entrevista: a legislação tributária brasileira. Confira. Professor, então vamos começar com uma questão um tanto polêmica. A energia elétrica no estado de São Paulo recebe a maior taxa de ICMS, que é de 25%. O que o senhor acha disso? Primeiramente, eu diria que eu não acho, eu tenho certeza. É decididamente inconstitucional. É um dos muitos despudores produzidos pelo Brasil Chapa Branca. Não há sutileza, questionamento, não. É uma indecência. Pela seguinte razão: é ordem constitucional. A Carta Magna não emite conselhos nem avisos, são ordens. Então, a determinação constitucional, chamada seletividade, significa o seguinte: o ICMS deve ser graduado, portanto selecionado seletivamente, conforme o grau de maior ou menor necessidade da mercadoria para a população. E a energia elétrica, nesse caso, é qualificada como mercadoria, mercê da disposição do Código Civil. E tudo bem, é a mercadoria, embora não seja tangível como uma caneta, um sapato ou uma peça de vestuário. Portanto, como mercadoria, em virtude do grau de necessidade, que é extremo, é óbvio, uma criança de 8 anos responderia, diante dessa premissa. Quanto mais necessário, menos. Quanto menos necessário o supérfluo, mais. Ora, o grau de necessidade da energia elétrica é total, então deveria ser tributado com percentagem mínima, ou até aquém do mínimo, conforme o caso, até algumas isenções. Mas, digamos, o governo tem que arrecadar, tal, tudo bem. São Paulo gradua o ICMS em 4 patamares, 7, 12, 18, 25. E a energia elétrica é 25. É absolutamente algo na contramão da Constituição, de ordem constitucional. E o grande problema, além de tudo, é que uma burla à Carta Magna, por meio de uma lei complementar, deu margem também, e não é só a energia elétrica, deu margem também, eu dizia, a que o legislador de cada estado possa tributar a mercadoria e mais o próprio ICMS. Então, onde está 25, na verdade, leia-se 32. Não é sem razão que a energia elétrica do Brasil está entre as mais tributadas do planeta, como tudo. Em todo o ranking negativo, o Brasil é, diria, não imbatível, porque imbatível significa que tem alguém próximo, né? Incomparável, lamentavelmente. É o primeiro, ou está entre os 3 ou 5 piores em todos os rankings que repercutem na cidadania e na qualidade de vida. É isso. Além da energia elétrica, existem outros exemplos que daria para citar, onde fica evidente essa taxação diferenciada, essa distorção? Sim. Sim. 7, 12, 18, 25. Aquilo que é muito extremo, salvo o destempero, a absurdez dos 25% da energia elétrica, ou do corretismo de 7% de cesta básica, ou até isenção, por comodidade, na contramão da Constituição, que parece uma vocação patológica da produção normativa do Brasil, quase tudo cai no 18%. Até que não deveria ser 18% em termos de essencialidade ou de necessidade. Exemplo: uma pessoa faminta não nos parece tão visível como uma pessoa desnuda pela rua. Isso seria até um ato obsceno, tal. Mas é igual. Então, vestir-se ou alimentar são requisitos imprescindíveis para a vida humana. Logo, o vestuário não poderia ser gravado a 18. Porque é absolutamente imprescindível, é necessário. Outra coisa, uma roupa de luxo, são outros 500. Então, se disser, bem, vestuário de luxo estaria sujeito a uma tributação progressiva. Perfeito, um terno de 15 mil, paga mais, não tem nenhum problema. Mas o vestuário padrão não poderia ser gravado a 18. Calçado, vestuário, eu me refiro mercadoria.
claro que uma roupa feita em alfaiate, em costura, daí é serviço, não é mercadoria. Isso mostra mais um exemplo de distorção que acaba ressoando no consumidor que paga a conta. Porque país atrasado igual o Brasil, a tributação maior, a maior fonte de receita é proveniente de tributo repassado no preço. Então quem paga a conta é rico e pobre, é mais pobre do que rico. Ao contrário, no primeiro mundo, Finlândia, Dinamarca, etc., ao contrário. Lá a tributação sobre o consumo é mínima, é 10%, 12, 7, 8%. Aqui chega da arrecadação. Aqui chega a 60 ou 70% da arrecadação. É exatamente ao contrário. E outra vez vemos aí um exemplo, um mau exemplo, em que o governo utiliza um mecanismo de comodidade para repassar contra a sociedade e na contramão da Constituição. E, a meu ver, o exemplo é pior do que o próprio fato, que já é grave. Quer dizer, o exemplo de qualquer partido, não vai partido político, não é governo A ou governo B, isso é ao longo do tempo, é algo institucional. E a institucionalização de desrespeitar a Constituição é realmente inconcebível. Qual a sua opinião crítica em relação à cobrança anual dos impostos sobre a propriedade? Nesse ponto eu defendo algo na contramão da doutrina e da legislação, desde Roma até hoje, não só no cenário brasileiro, como a Liuris. Me ocorreu algo que vou relatar agora, que eu ousei apresentar num Congresso Nacional IBET há poucos anos. É um congresso de final de ano que congrega todos os IBETs de estados, enfim, é um congresso nacional. Depois escrevi para uma revista latino-americana e também apresentei o mesmo ponto de vista num congresso em Portugal. E me parece algo até singelo, destoando da visão absolutamente tradicional, colocando de uma forma compendiada. O imposto sobre a propriedade no Brasil, temos IPVA, IPTU e IPTR. Fala o ITR, mas, a meu ver, a sigla deveria traduzir as iniciais, como o imposto sobre a propriedade territorial rural é IPTR, a meu ver, melhor do que ITR. Mas esse é um detalhe. Em todos, a lei diz, o fato gerador, ou seja, o fato que o direito qualifica como tributável e que instala o dever de pagar, ocorre todo dia 1º de cada ano. Isso é de um ilogismo, a meu ver, estarrecedor. Então, pela lógica deles, que é a lógica tradicional, eu diria, já que ocorre todo dia 1º do ano, com que eu não concordo, então por que não todo dia 1º de todo mês? E mexer mais as burras ainda. Ou talvez toda semana. Não tem sentido, é ilógico. O direito pressupõe lógica para ser compreendido e também para ser criado. Vejamos a lógica de qualquer obrigação envolvendo um tributo. Alguém paga imposto de renda regularmente, pagou, acabou. Digo regularmente, pagou ICMS, acabou. Extingue a obrigação. Como até no direito privado, alguém pagou o aluguel, acabou. Pagou a prestação do cartão, extinguiu a obrigação. E no caso do imposto sobre a propriedade, não, inventaram que é renovado, não é renovado, não está errado. Quer dizer, é a única situação atípica, esdrúxula, bizantina no planeta, na qual inventaram, e não só no Brasil, inventaram que o imposto é renovado sobre o mesmo fato que gerou um tributo e pagou, na minha lógica. Como em qualquer obrigação, é a teoria geral da obrigação. É algo universal, é algo lógico. A obrigação nasce se ocorrer um fato previsto em lei ou em contrato, se for matéria de direito privado. Nascida a obrigação, alguém tem o direito de exigir de outrem o seu cumprimento. E o outro tem o dever, um tem o direito de cobrar, outro tem o dever de pagar. Pagou, acabou, pagamento regular. Agora, alguém fala que renova o mesmo fato, o gesto de cobranças renovadas, isso realmente está em total descompasso com a teoria da obrigação como uma concepção universal e lógica. Significa dizer, eu vou cobrar de novo aquilo que eu já cobrei, já foi pago e já aconteceu. É realmente algo que eu tenho apresentado em congresso, as pessoas vêm com surpresa ou tendem a concordar, mas ainda uma posição muito nova. E, claro, nem imagino o judiciário
revendo ou examinando algo assim. É uma visão, por hora, acadêmica, que, a meu ver, merece ser refletida, e eu tenho total convicção sobre esse entendimento que eu estou a dizer. Por que é errado chamar o CETISP de contribuição sobre a iluminação pública? Primeiro, porque o sistema tributário constitucional brasileiro, ele é fechado. Concebido no ano de 65, um ano após a Revolução de 64, quer dizer, foi uma visão correta. Aqui não vai cor política a isto ou aquilo, é um dado histórico, é um retrato. Então, houve o golpe, ditadura e tal. Mas não quero entrar nesse jogo, analisar ditadura, democracia, não. Analisar objetivamente, à luz da ciência do direito, o sistema tributário na Constituição. De modo que o governo de então, corretamente, dado o golpe em 64, decidiu otimizar a economia e a tributação. Andam de mãos dadas. E, oportunamente, desarquivou um estudo do professor Rubens Gomes de Souza, um homem extraordinariamente inteligente, estudo que estava em alguma gaveta desde a década de 50, e esse estudo representava o sistema tributário nacional, aprovado pela emenda 18, emenda da Carta de 46, no ano de 65. E essa estrutura foi mantida em 67, 69 e 88. Foi ampliado, mas a estrutura é exatamente igual. Uma estrutura, um arcabouço, em que a tributação é pormenorizada, é detalhada, e com isso se limita o poder do Estado de tributar, protege quem paga a conta, que é o contribuinte. O grande problema é que não cumprem a Constituição. De lá até hoje, cada vez pior. E não há mecanismos eficazes para contestar uma série de problemas que acontecem na seara da tributação. Esse sistema, então, que eu disse fechado, ele enumera os tributos que podem ser criados pela União, pelo Estado, pelo município, pelo DF atualmente, e ele é fechado. Além dos tributos explicitados do sistema, existe uma única ou duas hipóteses de criar-se algo fora do que já está enumerado, que seria imposto ou contribuição de seguridade residual. E a Carta Magna diz no artigo 154, além do que existe, a União pode criar outros impostos ou outras contribuições, desde que sejam novos, por lei complementar, etc. Então, imposto residual ou contribuição residual não é o que criaram a questão de contribuição. Não existe essa figura. E o sistema é fechado, porque se não fosse fechado, não haveria esta única alternativa. Haveria o cheque branco, então pode criar qualquer outra coisa. Não pode. A única possibilidade de criar tributo novo seria imposto residual ou contribuição de seguridade residual, que está no artigo 154 da Constituição. Logo, essa figura não existe. É uma aberração, é uma excrescência. O que de real existe é o seguinte: é uma tributação de serviço público específico e indivisível. E aí que está o erro. Não pode. Exigência do artigo 145.2 da Carta Magna. O serviço objeto de taxa de serviço tem que ser divisível, ou seja, fruível com individualidade e quantificável também. Como a iluminação pública externa é indivisível pela natureza, todos podem desfrutar indistintamente, não podemos quantificar quem que desfrutou de tantos raios ou não, então não pode ser de taxa. E a malandragem, entre aspas, burlando a Carta Magna, deu nome de contribuição. Não é contribuição, é uma taxa inconstitucional. E o valor que vem na conta é irrisório. O que é pior é o primado, é saber, o país Brasil está cobrando e legitimando um tributo na contramão da Constituição. Eu me lembro que em 88, um pouco fora desse tema, eu fui voz dissonante, como cidadão e como professor, que havia um clamor pela nova Constituição. Eu compreendo. A minha visão era contrária. Eu dizia, eu compreendo que haja, que uma nova Constituição seja vista de uma forma passional como uma ruptura com a ditadura militar. Esse lado é coerente. Mas eu dizia, sob o ponto de vista lógico, eu não vejo razão
para criar uma nova Constituição, como este modelo que promete casa, cama e comida para todo mundo, é uma mentira, que criou outras aberrações, como inimputabilizou o menor, hoje o menor mata impunemente, criou uma presunção absoluta da inocência, que é um outro absurdo, não resiste a um contexto, a um contraste com a própria Constituição, quer dizer, criou mais problemas que soluções. Ainda assim, eu defendia manter a Carta Velha, independentemente de quem a outorgou, uma emenda com um artigo, revogar o entulho autoritário que havia, o que remanecia era uma carta exemplaríssima que proclamava direitos e garantias, regras programadas, como qualquer lugar do mundo. Em vez de criar uma nova carta, como fizeram, tão alentada, com tantas vicissitudes, que criasse meios para garantir o que estava lá. Isso não criaram. E continuamos com pontos lacunosos que comprometem a qualidade de vida, a cidadania, e na tributação, vários pontos que já falamos e vamos falar de outros ainda. De modo que esse tributo não existe, é uma aberração. E continua não existindo. Não poderia ser criado e não foi, porque na verdade é uma taxa com roupagem outra. Lembro até para concluir, uma memorável decisão de um ministro do Supremo, e não é para exaltar uma corte, embora eu tenha grande respeito por qualquer corte, não é porque o Supremo falou que está falado, não é isto. Porque à luz da ciência, a ciência do direito não se curva a qualquer corte, ao contrário. Quer dizer, cabe à doutrina, quer dizer, intercambiar informações e, à luz de decisões, analisar, questionar, refletir, cada qual dando a sua contribuição. Mas é a lição desse ministro de então, ministro Luiz Gallotti. Ele decidiu exemplarmente dizendo, não pode o direito chamar de renda o que não é renda, chamar de mercadoria o que não é mercadoria, e assim por diante, sob pena de comprometer a segurança jurídica e toda a ordem jurídica. E é o que estão fazendo hoje. Tributam com o imposto mercantil ICMS bem, que não é mercadoria, que não é algo destinado à venda e compra. Isso está na Constituição. Como criaram também uma aberração segundo a qual o menor é inimputável, mas ele tem capacidade de cometer crime e comete, está errada a regra. E a legislação diz erradamente que um crime, um latrocínio praticado por um menor de idade não é latrocínio, não é crime, é ato infracional, mentira. Essa mentira vale oficialmente, mas não vale para a lógica do direito e para quem interpreta o direito com inteligência. Isso é uma aberração, é uma excrescência total. Então essa figura não existe, é uma taxa com nome de contribuição, como, aliás, o Gallotti falou há décadas, na década de 70. Não pode chamar uma coisa de outra. Imagine se pudesse falar, para efeitos desta lei, uma lei imaginária, não se considera propriedade bens imóveis no valor de até R$500 mil. Acaba o direito de propriedade, que é a garantia constitucional, não para os milionários, mas para a maioria da população. Então, o produtor da norma não tem um cheque em branco para inventar o que ele bem entender. O direito tem fronteiras intransponíveis, lógicas que devem ser respeitadas. Agora, quem produzir vai estudar, deveria aprender a compreender melhor e a respeitar e não fazer o que estão fazendo. Qual a controvérsia, mais uma, né, em relação ao denominado contribuinte de direito e o contribuinte de fato? Primeiro, à luz do direito, o que chama de contribuinte de fato não é contribuinte, porque o direito não agasalhou, não incluiu no seu universo, então não é contribuinte. Mas para efeitos econômicos, não de direito, o que chamam de fato é aquele que paga a conta de tributos repassados no preço. Todavia temos que ponderar, tudo pode ser repassado no preço. O aluguel, o salário de empregado, e não tem nenhum problema, isso é legítimo. Mas alguns tributos são destacados no preço. São visíveis, como o ICMS ou o IPI, conforme o tipo de operação. Então, eu diria, o contribuinte de direito é só direito, não há contribuinte de fato. Então, eu diria, em termos da relação fisco-contribuinte, ou fisco-sujeito-passivo, a expressão contribuinte é muito infeliz, mas é a expressão do Código Tributário, que qualifica sujeito passivo, aquele que deve pagar o tributo, em contribuinte ou responsável. Contribuinte é aquele que pratica o ato, ou fato, e o responsável é aquele que, não praticando, também tem o dever de pagar tal. Então a expressão contribuinte não soa compatível com a compulsoriedade
do direito público e do tributário, que o tributo é uma prestação compulsória, não é um acordo tal. Então, para as contribuições, a expressão americana é melhor, taxpayer. E o cidadão até entende bem, quer dizer, é pagador de tributo. Tax, tributo e não taxa, como pode parecer para muitos, pela coincidência gráfico-prosódica, taxpayer. Mas, voltando então, o que chamam de contribuinte ou sujeito passivo, é aquele que ocupa o polo passivo e tem o dever de cumprir a prestação. Digamos, ICMS, para dar um exemplo bem visível e que está no dia a dia de todos nós. Numa concessionária de automóveis, numa loja de um shopping, qualquer mercadoria adquirida, se o comprador pagar ou não, não importa. Ocorreu o fato sujeito à tributação, que foi a venda e compra, o lojista tem que pagar. Ele está no polo passivo. E se ele não pagar, não pode fazer cobrar do consumidor, porque ele é o que a economia chama de contribuinte de fato. Esse é o caminho de ida, e é perfeito. O caminho de volta, que não é reconhecido, eu tenho uma outra proposta para o caminho de volta. Ou seja, se por um lado é correto o caminho de ida, perfeito, o de volta não é visto como, a meu ver, deveria ser. Exemplificando, dizer que o consumidor é contribuinte de fato, e sob o ponto de vista econômico porque não pode ser cobrado, entendo que ele tem legitimidade sim, como sujeito passivo tributário, por transferência, de questionar ou insurgir-se contra tributo destacado no preço e de legalidade duvidosa, como seria o caso da energia elétrica. Entendo que qualquer pessoa seria correto, mas o sistema não permite. E é uma perversidade. Porque quem poderia questionar esse ICMS da energia elétrica seria a Eletropaulo. Ela fala, pode, que se dane, eu não pago. Quem paga é o usuário. E o usuário não pode questionar, ele é obrigado a curvar-se a uma indecência, um despudor de uma cobrança manifestamente inconstitucional, não tem data vênia. Uma criança de 10 anos entenderia isso em 10 minutos de explicação. Não há meandros, não há data vênia, está muito claro. Em poucos pontos o direito tributário é tão claro, ou de caráter solar, como este tópico ora bordado. De modo que eu considero uma perversidade, uma afronta a direito e garantia, impedir o cidadão como consumidor, por dizer que ele é contribuinte de fato, não é isso que está em jogo. Ele, como consumidor que paga a conta, entendo que ele tem toda a legitimidade de questionar, ainda que seja diretamente contra o trabalhador ou contra o próprio, ou em relação ao próprio empresário. É claro que algo assim iria mudar essa configuração de repassar e simplesmente ficar fora do problema, como ocorre com o repasse do ICMS e do IPI.